segundo bloco do Momento de Fé. E eu quero te pedir em nome de Jesus, para tudo que você está fazendo e presta bem atenção nessas imagens que eu vou te mostrar agora. O acidente foi na hora do rush. O ônibus da linha 1505 Alto dos Pinheiros, Tupi, estava lotado. O cinegrafista Gilson Peixoto, do canal 23, estava fazendo imagens do trânsito no local e registrou o momento em que o ônibus mergulhou no Arrudas. Antes de despencar, o ônibus bateu em 2 carros e numa moto. O ônibus ficou de cabeça para baixo. 9 pessoas morreram na hora, com o impacto da queda e afogadas, presas nas ferragens. Este soldado conta como conseguiu salvar uma vítima. Uma vítima presa, com a cintura presa debaixo do ônibus e bebendo muita água. E foi a hora que nós seguramos a cabeça e tentamos tirar, mas não conseguia de jeito nenhum. Aí nós pedimos um rapaz que também tinha caído junto com a turma que tinha caído do ônibus. Pedimos para segurar a cabeça, demos a volta por dentro e conseguimos tirar. Gente, estou aqui com a grande mulher de Deus, um fruto do grande movimento do poder de Deus. Estou aqui com a pastora Luciana Cunha. Paz do Senhor Jesus, pastor. É uma satisfação muito grande ter você aqui no Momento de Fé. Amém. Principalmente para mim, que o testemunho que você, a situação que você passou, verdadeiramente foi um baque, e hoje ainda é um baque muito grande para nossa fé ser crescida a cada vez. Vocês viram essas imagens? Gente, ela estava dentro desse ônibus que aconteceu em 1999. Pastora, conta pra gente, vai ficar à vontade. Como foi aquilo? É um movimento de Deus na sua vida, né? É um movimento muito grande. Conta pra gente como é que foi, pastora. Primeiro quero saudar, né, as pessoas com a paz do Senhor, com a boa tarde. Amém. Agradecer ao pastor, né, pelo convite de estar aqui, né? E dizer que foi assim, um impacto, né, de vida muito grande, porque naquele dia o Senhor tinha me mostrado, né, me dado um sonho. E até a minha mãe, naquele dia, eu tinha conversado com ela e falado: mãe, eu tive um sonho que a senhora estava comigo e nós caíamos de um lugar muito alto. E eu conseguia pegar a senhora e colocar para cima, porém eu caía naquelas telas muito grandes e ia escalando. E a minha mãe naquela manhã falou comigo: filha, vamos orar antes de você ir ao trabalho. Porque eu falei com ela: mãe, eu não estou sentindo de ir trabalhar, eu estou com medo. Ela falou assim: não, vamos orar e vai em paz. E naquele dia, naquela manhã, nós oramos, né? E eu saí para o meu trabalho. E a minha mãe, né, nessa época, vendia marmitex. E ela falou assim: eu vou descer até o centro para poder receber das pessoas, né, que ficaram de pagar ela. E naquele momento, eu falei com ela: mãe, não vem não. Deixa que eu vou para a senhora, peço alguém para ir. Mas a senhora não desce não, a senhora fica aí. E foi assim que aconteceu. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela ia estar também no ônibus, se ela fosse? Ia estar no ônibus. Aí você pegou e falou que ela não precisava Não, ir. então Deus estava cumprindo ali aquele sonho, né, que Deus tinha me mostrado. E ali eu não acredito um sonho, mas uma revelação de Deus. Né, muito forte. Completamente, Deus te mostrou, forte. Exato. E naquela manhã, Deus usou a minha cunhada, a Flávia, para estar falando com a minha mãe. Cuida das minhas coisas, que das tuas cuido eu. E minha mãe, naquele momento, ela falou assim: amém, Senhor. Então eu vou ir, vou deixar tudo na minha casa, os meus afazeres, e vou ir fazer essa obra, né, do Senhor. Vou ir fazer visita, ir ao monte, orar, né, evangelizar, fazer a tua obra. E ela saiu naquele dia para fazer a obra do Senhor. E naquele momento, enquanto ela estava fazendo a obra do Senhor, foi quando o Senhor estava me livrando, né, daquele grande acidente. Meu Deus, muito forte. Então, nesse intervalo, ela foi fazer o que Deus queria para automaticamente Deus estar lá já te livrando. É verdade. Me conta, pastora, que horas que você entrou dentro daquele ônibus? Era provavelmente 7h05 aproximadamente. Chegando do trabalho. Isso. Eu estava saindo do trabalho e peguei aquele ônibus. Eu ouvi testemunhos de pessoas, quando aconteceu o fato,
Eu cheguei a ouvir de mulheres que tinham ido buscar vestido para casar. Eu conheci casos de familiar, teve vizinhos meus que perderam parentes naquele acidente lá. É verdade. Foi uma coisa que verdadeiramente marcou aquela época e eu tenho certeza que para você também marcou. Com certeza, pastor, muito grande, porque no dia 13 de julho de 99 eu completei 18 anos e quando foi 16 de julho aconteceu o acidente. 2 dias antes do seu aniversário? 2 dias depois. 3 dias, né? Dia 16. Então eu faço dia 13 e dia 16 aconteceu o acidente. Então Deus ali, é como se Deus falasse assim, o seu presente chegou, seu presente de aniversário, né? Uma nova chance de vida, uma nova oportunidade. Né? E as pessoas de dentro do ônibus, antes de acontecer o fato, estava todo mundo tranquilo? Muito tranquilo, ninguém imaginava, né, pastor? Sexta-feira, todo mundo vindo embora, né? Assim, doido para chegar em casa, né? Descansar. Então, eu acredito assim, ninguém estava esperando uma repercussão de um acidente tão grande, né? E muitas pessoas ali, quando aconteceu o acidente, ainda ficou em estado de choque, acho que ficou meio sem acreditar a imensidão, o tamanho, né? Do que Mas me conta, pastora. Na hora que aconteceu o acidente, foi muito rápido? Você chegou a ver acontecendo ou quando você assustou já estava lá embaixo, já estava todo mundo dentro daqueles destroços? Como é que foi? Foi muito rápido, pastor. Por quê? O ônibus estava naquela rua Tupinambás, né? E quando chegou na Andradas, tem um sinal ali da Tupinambás, depois que passa a Rua da Bahia, tem um sinal ali para entrar na Andradas. Sim. Então foi quando ele avançou ali o sinal. Nele avançar o sinal, um motoqueiro passou na frente dele e ele foi tentar desviar daquele motoqueiro, acredito eu, para não acertar. Ele jogou pro lado direito e quando ele jogou ali naquele lugar, já estava muito em cima e não deu conta. E o ônibus começou a descer. E quando o ônibus começou a descer, foi algo terrível, pastor, porque pessoas gritavam, uns gritavam Minha Nossa Senhora, outros gritavam Meu Deus, outros gritavam socorro, outros choravam. Naquele instante, aquele barulho muito grande, a luz do ônibus apagou e as pessoas começaram a gritar e o barulho de água entrando dentro, né? E poucos minutos antes, eu perguntei para um rapaz que estava ali, quantas horas são agora? Ele olhou no relógio e falou comigo, 7h15. E eu falei assim, obrigado. E aquele rapaz, ele faleceu dentro do ônibus. Ele chegou a falecer. E ali, quando estava, pastor, que eu vi, a primeira coisa que eu pensei, falei, Senhor, guarda minha mãe, porque eu não... Praticamente era só eu e ela, meus irmãos já tinham casado, já tinha saído todo mundo de casa. E eu falei, Deus, guarda minha mãe, porque se o Senhor me levar aqui, né, que seja feita a tua vontade. Mas quando eu estava ali, pastor, lá embaixo, que a água começou a entrar dentro daquele ônibus, eu fiquei apavorada. E eu falei assim, Senhor, eu não morri ainda. Você não ficou inconsciente, pastora? Não, em hora nenhuma, pastor. E eu falei, Senhor, eu não morri ainda, eu estou viva, me tira daqui. E quando eu falei assim, eu senti uma mão muito grande me segurando e me colocando do lado de fora em pé, pastor. Meu Deus, foi tremendo, maravilhoso. E quando eu estava ali, do lado de fora, pastor, eu falei assim, Senhor, o Senhor me livrou. E ali eu andava, aquele lugar escorregava, pastor, igual um lodo, muito forte aquele lugar, o cheiro ruim. E as pessoas descendo, algumas tinham quebrado a serra e descendo para aquele rio abaixo. E eu falei assim, meu Deus, não tem como você, né, livrar ninguém. Pelo que passou na reportagem, mas estava lotado. Estava muito cheio, muito cheio. E ali quando o ônibus começou, quando eu comecei a andar escorregando ali, com aquela lama, com aquele lodo, aquele cheiro muito ruim, eu falei, Senhor, eu não morri até aqui, Senhor, me ajuda a sair daqui, porque eu tentava, ali é como uma vala, e você tenta sair para os lados e escorrega, não tem como, e eu tinha medo de cair, porque eu não sei nadar, eu falei assim, se eu cair nesse rio, eu não vou saber nadar, água suja, né, e mais embaixo, né, pastor? Ali é muito mais água, né? Mais para baixo é mais água, o rio aumenta. Então ali naquela parte, para a glória de Deus, não estava chovendo, porque se tivesse cheio, acredito eu que a maioria tinha morrido, falecido. E ali, quando eu falei assim, Senhor, e eu olhei para o lado e falei com uma pessoa que estava daquele lado, com o rosto todo ensanguentado. Falei assim,
do meu lado esquerdo, disse para aquela pessoa, por favor, me ajuda, me dá a mão, me ajuda a sair daqui, eu não consigo. Quando eu olhei, aquela pessoa estendeu a mão para mim e eu saí. Quando eu saí, eu encostei na parede, que eu olhei, aquela pessoa estava uma distância muito grande de mim, pastor. Uma distância enorme. E eu falei assim, meu Deus, não tem lógica aquela pessoa que estava ali, tão distante, ter me alcançado e me dado a mão. Foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor que esteve ali e me segurou na mão e me tirou. E naquele momento, pastor, para a glória de Deus, não aconteceu nada comigo. Você não sofreu nenhum machucado? Nenhum arranhão, não quebrei nada. Enquanto isso, não, aqui, né, na casa da minha mãe, que eu te falei, que ela estava, né, fazendo a obra. Sim. Ela estava no monte, no momento em que ela soube que tinha acontecido isso. Meus tios foram até ela e meu tio falou com ela assim, você sabe quem estava no ônibus? Ela falou assim, não, tão tranquila, pensando, né, quem será, né? E falou assim, a Luciana estava no ônibus e minha tia começou a chorar. Por quê, pastor? Porque uma vizinha daqui, que é enfermeira em um dos hospitais muito famosos, ligou aqui em casa e disse que já tinha saído a lista dos mortos e que eu estava na lista dos mortos. O seu nome estava na lista? Eu já estava. E quando falou isso com a minha cunhada no telefone, ela desmaiou no mesmo instante. E o meu irmão pegou o telefone e disse, eu não acredito, Deus não revelou isso. Tudo que Deus faz, Ele revela antes. Então eu não acredito. Então, mais uma vez, a gente viu o sonho se cumprir, que ela não estava comigo, a minha mãe, né? E eu subia naquelas telas, o Senhor me tirou daquele acidente. Então eu creio que o Senhor que me segurou dessa maneira. E assim, pastor, quando eles chegaram diante dela e falaram com ela, e minha tia chorando, ela entrou dentro do carro do meu tio, foi com ela até o hospital, onde eles souberam que eu estava. E quando ela foi, a minha tia chorando muito, e falou com ela, você não está chorando, você não está preocupada? Minha mãe falou, não, se Deus falou comigo para me cuidar das coisas dele, Ele está cuidando das minhas. Nossa. E a minha tia olhou para ela e falou assim, como? Ela falou assim, isso mesmo. Ela foi ousada. Se o Senhor levou a minha filha, ela está com o Senhor. Mas se Ele não levou, eu tenho certeza que ela está bem. E quando ela chegou naquele hospital, pastor, que ela me viu, eu toda suja, muito suja, e ela me abraçou e falou assim, eu sabia que Deus tinha cuidado. Oh, meu Deus, que tremendo, né? Muito lindo. Isso, então, ela usou contra a esperança para acreditar que Deus estava cuidando de você. Acho que qualquer outra mãe na face da terra, pastora, não sei se teria a mesma fé. Porque eu ouvi direto do médico, o nome da sua filha está na lista dos falecidos, não era todo mundo que ia acreditar. Não é, pastor. Mas bom que Deus já havia preparado, como você diz, desde o sonho que haveria de acontecer com você, e Deus automaticamente provaria a fé dela. Com certeza, pastor. E foi muito tremendo. E ela te abraçou, imagina, e conta. E chorou, né? E falou assim, meu Deus, muito obrigada, e agradeceu, e chegou no médico e falou assim, a minha filha, ela vai ter que ficar aqui como tá. O médico falou, não, ela não teve nada, ela está liberada, ela pode ir embora para casa. Nada, pastor. Nada, pastor, nada. E me conta, de depois que aconteceu isso, você sofreu alguma questão de, sei lá, trauma, alguma coisa parecida? Passou muito tempo sem dormir, porque né, ficava com aquela imaginação que algo ia acontecer. Então, na hora que eu ia dormir, dava aquela sensação de estar caindo, né? Porque é muito... assim, um baque é muito forte, né, pastor? Então, assim, aquela sensação, mas para a glória de Deus, pastor, Deus abençoou, nada aconteceu. Depois disso, Deus deu a vitória. Amém. Amados, a gente vai terminar aqui o segundo bloco rapidinho. A gente volta com a continuação do testemunho da pastora, que é lindo, e você vai saber o que aconteceu depois, o que aconteceu com ela, tá bom? A gente volta daqui a pouco.